Bom, vamos trazer aqui mais assuntos. E esse aqui também, olha, esse aqui é uma pegadinha daquelas, vai dar o que falar, viu? Quer dizer, já está dando o que falar e o pessoal ficou meio com o pé atrás, viu, com o STF, depois dessa validação, como se diz, né? Essa validade aí por unanimidade nesses dispositivos da Lei da Reforma Agrária, né? Que é a Lei 8.269, desse ano, né, de 2023, que permite a desapropriação de terras produtivas que não cumpriram sua função social. Grava bem esse nome, função social. O julgamento foi concluído em plenário virtual, onde os ministros depositaram seus votos e não há discussão. Os magistrados acompanharam o entendimento do relator, o ministro Edson Fachin. Ele negou a ação ajuizada pela CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. A CNA, ela estava pedindo a inconstitucionalidade de trechos dessa lei. Segundo a CNA, os dispositivos da Lei da Reforma Agrária, que é de 93, mistura os conceitos de grau de utilização da terra e de eficiência da sua exploração. Conforme a Confederação, a lei deu tratamento igualitário a propriedades produtivas e propriedades improdutivas, o que contraria a Constituição Federal. Outro termo que chama atenção é a questão da função social, que diz no texto da nova lei, que enaltece o que não é definido, ou seja, que função social é essa? Ficou em aberto, né? Essa aí uma tremenda pegadinha. Ô Marcelo, analisa pra gente aí, o que você viu nessa reforma agrária que não tem conversa, hein? É isso e pronto. Lembra da pauta anterior? Tanto faz o voto aberto quanto fechado, é isso aí, ó, não tem conversa. Votou, acabou. Se fosse fechado, o que a gente ia falar? Não tem conversa também, né? É isso aí, né? Pautas lacradoras que estão indo na direção de tudo aquilo que nós entendemos que é contrário ao que está na Constituição, né? E temos que engolir. O que vai fazer? Se alguém aqui tiver uma solução, traga aqui os nossos ouvintes, aí, nossos telespectadores, tragam aqui uma solução. Porque nós não estamos fazendo, não podemos fazer nada. Estamos de mãos atadas aqui, né? São pegadinhas que são colocadas, né, dentro de decisões, né, de interpretações inovadoras da legislação, tal, que nós temos que engolir. Decisão aberta, ó. Entendeu? Então, é complicado, né? Nós que estamos aqui, né, pagamos imposto para caramba, geramos emprego, né, geramos renda, a gente acaba, né, buscando estímulos, né, para continuar produzindo mais e mais, para fazer o Brasil crescer. Mas aí você vê, né, todos esses desmandos, presidente viajando para tudo quanto é lado aí, poucos se lixando com o dinheiro brasileiro, e nós aqui, né, recebendo decisões que a gente tem que simplesmente aceitar. Por quê? É o Estado democrático de direito. Não é assim que tem que dizer? Então vamos assim, vamos ter que aprender a lidar, a trabalhar com o Estado democrático de direito, né? E esse Estado democrático de direito vai perdurar por quantos anos desse jeito, né? Então, é a regra do jogo, né? É o sistema. A gente tem que trabalhar com o sistema. São poucos partidos, acho que só um partido que lá em Brasília está lutando contra tudo isso aí, mas é muito pouco, né? Muito pouco. Os congressistas se vendem por muito pouco também, então, ou por muito, né? Na questão ali das emendas, né? Emendas que já fogem das emendas secretas e tal, não tem mais nada disso, agora é tudo aberto, né? Nem mais vergonha na cara tem. O negócio agora é tudo aberto. Então, é um negócio que é difícil até a gente comentar aqui, que nós também acabamos perdendo até a nossa vergonha na cara de ficar tendo, né, sendo polidinho aqui e tal, porque é tanta coisa que a gente vê, que a gente entende ser errado, que fica difícil. Então, vamos que vamos. Ô, Paulinho, como é que você vê isso? Você achou alguma pegadinha mesmo aí nesse texto? Porque aqui está falando, né? Foi bem sucinto, função social, né? Como nós falamos até no começo do texto aqui,
parece que validou por unanimidade esse dispositivo da lei, nessa reforma, justamente por esse detalhe, função social. O que seria essa função social? Como é que você analisa isso, Paulinho? Santiago é sacana, né? Depois que o Marcelinho falou polidinho, ele larga a bucha para mim. Sabe que eu já de polidinho eu não tenho nada. Quero ver sangue, quero ver sangue. O que acontece, cara? Isso aí é uma aberração, né? É uma aberração. Falta agora totalmente, né, com uma instabilidade no agronegócio. Agora, você imagina bem, vamos pensar como o produtor rural. O cara dá a propriedade rural dele do banco, né, como garantia, por exemplo, de empréstimos da safra. Só com essa decisão do STF, a propriedade desse produtor rural aí desvalorizou 50%. Eles conseguiram desvalorizar uma propriedade rural em 50%, o STF, do dia para a noite. Vê a instabilidade jurídica que esse país tem. Entendeu? Então, o que é função social? É isso que eu queria que eles me explicassem. Então, quer dizer, um cara é produtor de soja, um grande produtor de soja. Ele não tem função social? Ele emprega milhares de pessoas, ele sustenta milhares de pessoas com aquela fazenda, mas a fazenda dele não tem função social? Eu não queria saber o que é função social. Você tem um grande produtor de arroz, ele emprega centenas de pessoas naquela propriedade, maquinário, paga impostos, movimenta muitas vezes aquela propriedade, movimenta aquelas cidadezinhas pequenas aí do interior do Brasil, e ele não tem função social, essa propriedade, só porque, por isso exemplo, que eu vejo, a pessoa planta arroz, a função social é pôr o arroz na mesa do brasileiro, é uma função social. Essa função social, exatamente, a função social está dando emprego para aquelas pessoas, está abastecendo, está girando a economia do Brasil. Eu não entendo, ficou muito vago, ficou muito subjetivo. Então, e fora essa estabilidade jurídica, Santiago, é essa desvalorização que eu vejo. Não, se eu sou produtor rural hoje, tenho uma grande fazenda, uma grande produção de alguma coisa, até uma pequena, a minha produção, a minha propriedade hoje está desvalorizada em 50%. Então, se eu der, por exemplo, uma garantia sei lá, de R$1 milhão no banco, o banco vai dar risada para mim. Eu falo, amigo, com essa decisão do STF, a tua propriedade vale 500 mil. Ou se valer isso. Acho que cortou o som aí, Paulinho. Acho que cortou o som. Bom, mas enquanto o Paulinho resolve o problema lá do som, ô Nicolau, estão passando por cima da Constituição mais uma vez, porque essa aqui é uma regra que está ali, até no próprio texto, dizendo que é inconstitucional, até o pedido aí da própria CNA, né, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária, é baseado em cima disso, né? Quer dizer, a lei de 93 da reforma agrária é outra, e que é uma lei que está lá na Constituição. Não foi feita uma alteração da Constituição nesse sentido, a não ser agora, pelo voto do STF. Mas isso aí teria que ir para o Senado, teria que ir para a Câmara para ser aprovado, né? E não foi. Passaram por cima de dois poderes. Você acha que o STF, mais uma vez, está patinando na Constituição? Sempre fez isso, né? Está fazendo de novo. A lei da reforma agrária, que nem você falou, é de 93. Desde então, não conseguiram se fazer da terra para todos os produtores agrários. Isso é uma tremenda mentira, uma falácia. Isso aí, eles vendem as terras. Nós sabemos que, às vezes, proprietários até da própria terra recebe dinheiro do governo, em caso de desapropriação, e acaba do MST, né? Acaba vendendo de volta para o próprio ex-dono da terra. Isso é um comércio que está se criando no Brasil há muitos e muitos e muitos anos. O PT, que é favorável e recebe todo o apoio do MST, né? Porque ele precisa do MST para ter o apoio dele, o governo de esquerda, que no caso do Lula, que ficou 16 anos aí no poder, né? 8 do Lula, mais 6 da Dilma, né? 16 ou 14 anos, né? A Dilma ficou 2, né? Depois foi impeachmentada.
ele agora quer voltar no mesmo incentivo de invasão de terra. Será que isso não tem fim, ô Santiago? Isso não vai acabar nunca? Será que o direito de propriedade nesse país não é respeitado por ninguém? O que acontece com esse país? Cadê o proprietário daquela terra que ele recebeu? Existe alguma cobrança, alguma contrapartida? Se ele produziu, se ele não produziu? Eles estão invadindo terras até produtivas, ô Santiago. Isso aí eles estão criando leis e normas para que cada vez mais esse comércio ande. Eles querem... O país comunista, ele faz isso. O país comunista, ninguém é proprietário de nada. Daqui a pouco nós vamos ter uma reforma das propriedades, atualmente é rural. Logo, logo vão entrar nas cidades, né? Apartamentos, como já aconteceu na Argentina, há um tempo atrás, eles estavam invadindo casas de temporada para pessoas que não têm onde morar. Já, com esse crescimento de moradores de rua, né, que nós estamos tendo, vão começar a dar direito para as pessoas que invadem propriedades dentro das cidades. Tipo assim, né, você tem 2 propriedades. Por exemplo, na Holanda, que é um país socialista e totalmente diferente do Brasil, se você tiver uma propriedade, você tem o direito de tê-la, mas você paga um X de imposto. Se você tiver 2 propriedades, o teu imposto dobra praticamente. 3 é praticamente impossível, porque o custo é altíssimo. Lá eles têm a justificativa que eles não têm espaço, que eles não têm terra, mas logo, logo vai acontecer isso aqui. Essa é a tendência do socialismo, essa é a tendência do governo de esquerda, é que ninguém possa ter mais do que necessita. Ninguém pode ter mais do que é necessário. Eles podem, né? Porque todo governo de esquerda, como até acontece na Rússia, é assim, né? Quem está no poder pode tudo. Quem não está no poder tem que ser nivelado por baixo, todo mundo igual. Então, é uma tendência que nós vamos ter daqui para frente, e se continuarmos tendo esse tipo de governo, né? Que o poder não se... Eleições não se ganham, né? Se tomam. Esse é o discurso deles. É aí que eles vão chegar. É o judiciário legislando, mandando no Senado, mandando na Câmara dos Deputados e mandando no Executivo, ou seja, só segue o Executivo se for dentro de uma linha que interessa para eles.